Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, turma. Bota um coraçãozinho para mim. Bom dia, Lucas. Cadê o coraçãozinho? Cadê o emojizinho? Cadê o dedinho? Olá, Luiz, Gabriela, bom dia. Thalia. Thalia, cadê o Nicolau? Lucas. Oi. O que você acha do seu técnico novo? Pelo menos ele reclama, né? Não fica igual aquele espanhol que vê o time fazendo bosta e fica parado vendo a morte da Bezerra. Eu gosto do Rogério Ceni. Eu só espero que respeitem ele, né? Mas eu gosto dele. Ele no São Paulo foi um jogador de muita atitude, né? Não deu ainda muita sorte pelos times que passou, mas por ele, desejo que seja uma boa estadia. Então, vamos começar, minha gente? Bom dia para todos novamente. Eu coloquei na plataforma o texto atualizado, eu até coloquei, né, como fechamento, que é o texto atualizado que nós vamos utilizar para a nossa prova. Deixa eu fechar aqui. A nossa prova será no dia 27/11. O calendário de prova já foi encaminhado para os responsáveis de vocês, né, a circular. Então, Riquelme está chegando. Então, vocês já têm essas datas no e-mail. E isso quer dizer que nós temos mais um encontro, dia 18, para fazer o fechamento, né? E uma pequena revisão da nossa matéria. E aí, depois, só prova. E se nos encontrarmos novamente, já não é mais o conteúdo de prova. Deixa eu abrir aqui o texto. Alguém tem alguma dúvida com relação
esses horários, a nossa prova em si. Bem, então aqui nós paramos, né, em taxas. Eu expliquei o que eram as taxas. E aí aqui a última parte que estava faltando é cartão de crédito e cartão de débito. Eu coloquei esses links aqui com a história do cartão de crédito. Esses dois links, tá? Para quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais sobre o assunto, é bem interessante. Os textos não são grandes e para você conhecer mais um pouquinho como é que funcionou, né, essa questão dos cartões de crédito e débito. Primeiro, o cartão de crédito, né? O cartão de débito ele vem bem depois, mas primeiro, como funcionou essa questão do cartão de crédito, como era o cartão de crédito. E aí, aqui no Brasil, né, eu coloquei o lançamento, né? Foi em 1968, chamava-se Elo e foi criado pelo Bradesco. E o Bradesco retomou, né, essa bandeira Elo há um tempo atrás. Então, os cartões de crédito do Bradesco, né, voltaram a ser a bandeira Elo, que é uma bandeira própria do Bradesco. E a gente tem o Diners, que é um cartão muito antigo, né, que conferia status às pessoas. Quem tinha um cartão desse, porque, né, tinha que ter uma grana, não era qualquer pessoa que tinha um cartão de crédito. Você tinha que ter um certo limite, uma certa movimentação na sua conta. Não era tão fácil como a gente tem hoje, né? Esses cartões que você faz até mesmo por um aplicativo no telefone. Então, vamos lá. O cartão de crédito é uma forma de empréstimo com prazo de pagamento de até 40 dias e disponibilizado por bancos e instituições financeiras. Quando você pede um cartão, recebe um limite de crédito para fazer compras de bens e serviços, né? Então, o cartão de crédito, você não precisa, naquele momento, ter o dinheiro. Você tem um limite e você pode parcelar. No cartão de crédito, você pode comprar com juros e sem juros. Porém, eu já falei até sobre isso numa outra aula, quando eu falei aqui a questão dos juros. É muito difícil que uma compra parcelada já não tenha um cálculo, um valorzinho ali embutido, né, naquela forma de calcular o preço de um produto ou um serviço, que a instituição, de certa forma, não saia perdendo por não cobrar juros, tá? Então, sempre que você for comprar alguma coisa e estiver escrito lá, por exemplo, R$ 500 à vista ou 10 de 50 no cartão de crédito. Se você tem o dinheiro para pagar à vista ou no cartão de débito, que eu vou falar daqui a pouco o que é, dá sempre uma choradinha por um desconto. E se eu pagar no dinheiro? Não, dinheiro, espécie. Se você pagar no dinheiro, tem 5% de desconto. Dependendo do valor total, né? 5%
de desconto em cima de R$ 500, já é um valor interessante. 10% de desconto em cima de R$ 1.000, por exemplo, é um valor muito legal de desconto. Então, muitas pessoas acabam assim se enrolando financeiramente por conta do cartão de crédito, porque os bancos dão limite e aí a gente vai comprando e quando vê, no final do mês, a conta não fecha. Por quê? Porque não tem o dinheiro para pagar, tá? Essa semana mesmo, veio a fatura do meu cartão, eu olhei lá, falei, caramba, como é que eu consegui gastar tudo isso? Aí fui lá no aplicativo, olhei e vi que o banco tinha aumentado o meu limite sem eu pedir. E eu não tinha me dado conta disso. Então, na verdade, quando eu achei que era o fechamento da fatura, entraram algumas parcelas de algumas compras que eu realmente fiz, mas que já eram para ter entrado num outro mês, né? Porque o limite estava mais alto. E eu liguei para o banco e botei o limite pela metade do que eles tinham me dado, né? Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar, né? Eu não recebo aquilo tudo ali de limite, então para que eu vou ter um limite tão grande? Em algumas questões, às vezes é interessante, né, você ter um cartão com um limite maior para, no caso de uma emergência, você conseguir comprar alguma coisa que é mais cara, pagar alguma coisa que é mais cara, tá? Mas isso para uma emergência. Para as coisas que a gente faz no dia a dia, o ideal é você ter sempre um limite que você consiga pagar. E procurar, né, deixar sempre 30% da sua renda livre, né, de excessos de coisas que você tenha para pagar, por exemplo, né? Então, o limite do cartão, tentar deixar sempre 30% do limite livre, né, do cartão, para você conseguir equilibrar as suas contas. Eu sei que é muito difícil, principalmente nos dias que a gente vem vivendo atualmente, né? Mas lembrando lá do consumo e consumismo, que foi uma das nossas primeiras aulas, né? Falando de educação financeira, é vital para uma boa saúde financeira que a gente consiga manter esse equilíbrio. Cartão de débito. É um tipo de cartão que é utilizado quando a pessoa possui um dinheiro na conta bancária para pagar determinado produto ou serviço que pretende adquirir, para não ter, tá erradinho aqui, não é que, é para não ter ou não precisar adiar o pagamento. Depois eu vou trocar esse arquivo lá na plataforma para ficar certinho. Ou seja, eu vou na padaria e quero pagar R$ 10 no meu cartão de débito. Se eu tiver na minha conta R$ 10, eu consigo pagar. Se eu não tiver, algumas contas elas têm um limite que é chamado de limite de cheque especial, né? Que não é um cheque em si, é um valor pré-aprovado, tá? Então, você consegue pagar, mas fica negativo na conta, né? Quando cai algum dinheiro na conta da pessoa, aquele valor é automaticamente debitado e esse saldo negativo diminui, né? É igual água na chapa quente. Bateu, o dinheiro evapora. Então, tem que tomar muito cuidado
com essa questão de cheque especial. Tudo bem até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Sim. Não? Vamos lá. Boleto bancário. É um pagamento oficial, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, que é feito de forma ativa pelo cliente. Então, lá no boleto bancário, tem escrito assim, sacado. Sacado é o cliente, tá? E não através de uma requisição pelo recebedor, cedente. O segundo identifica o primeiro e estabelece um prazo para que o documento seja pago, a data de vencimento dele. Então, normalmente, né, você emite um boleto que seria uma espécie de ordem de pagamento, né? Então, a escola, por exemplo, ela emite um boleto de mensalidade. E esse boleto não é simplesmente um documento que a escola vai lá no computador e faz e manda por e-mail, ou então fica disponível na secretaria para pegar. Não é assim, né? Esse boleto, ele passa pelo banco. Então, o banco gera o boleto e todos aqueles números que, quando tem o código de barras, né? Que a gente passa o código de barra e ele lê. Então, é tudo certinho. E todas essas operações passam pelo Banco Central, que é para o dinheiro não ficar voando, né? Quando a gente viu lá falando sobre a Casa da Moeda, sobre o Banco Central, quando a gente falou da questão da circulação de dinheiro no Brasil, por exemplo, os boletos, né? O Banco Central tem como saber quantos boletos e quem recebeu boletos no Brasil inteiro. Então, esses boletos têm que ser regulamentados. Se você recebeu um boleto e desconfia daquele boleto, eu não comprei nada, serviço nenhum, não me cadastrei em lugar nenhum para fazer nenhuma doação. Que boleto é esse? Tem que tomar cuidado, porque também existe uma falsificação de boletos bancários. Então, quando você vai pagar aquilo ali, é interessante que você saiba assim, exatamente o que você está pagando. Se tem alguma dúvida, consulta o banco e aí você vai saber exatamente se aquele boleto ali é verdadeiro ou não, ok? O saldo. O saldo nada mais é do que o valor que você tem disponível em sua conta para efetuar qualquer transação de débito, seja um pagamento de compras, com cartão de débito, transferência, entre outras. Eu vou até colocar aqui, entre parênteses, essa nova operação que está entrando agora nas atividades financeiras, que é o Pix. Alguém já ouviu falar no Pix? Eu já ouvi. Lá no início, no meio do ano, eu falei para vocês que estava para ser formalizada uma nova forma de executar operações financeiras. Eu lembro que eu falei isso lá, que eu ainda não tinha entendido como é que funcionava, não sabia exatamente como era. E aí depois, isso foi em abril ou maio, uma coisa assim. E aí depois veio o Pix, né, que vai começar, na verdade, para efeito de treinamento, entre aspas, né, de experiência, ele já começou e a partir do mês de novembro agora todo mundo vai poder ter o Pix e ele vai... Tudo bem aí, Agatha?
a partir do final de novembro, ele vai começar a funcionar para todo mundo, né? Então, algumas transferências, alguns pagamentos que vocês, né? Vocês não, os pais, mais os responsáveis, a gente, né, e tal, faz, vai acabar substituindo transferências bancárias, boletos de pagamento também. Vai ser mais fácil a gente efetuar esses pagamentos, tá? CPF. Quem aí tem CPF? Eu. Isso, eu acho que quase todo mundo da turma já deve ter CPF. Eu tenho. Deixa eu ver quando é que o CPF passou a ser obrigatório. O CPF, deixa eu ver se eu acho aqui. Em 2019. Em 2019, o documento tornou-se obrigatório para dependentes de qualquer idade que forem incluídos na declaração de imposto de renda. Eu vou até colocar essa informação lá no nosso texto. Vou acrescentar aqui, porque é uma informação interessante. Ok. O CPF é o cadastro de pessoa física. Ele é um documento feito pela Receita Federal e serve para identificar os contribuintes. O CPF é uma numeração com 11 dígitos, que só mudam por decisão judicial. A principal função é servir de identificação dos contribuintes no imposto de renda. Tanto que os filhos, a partir de 12 anos, precisam ter o próprio CPF para ser incluído na declaração de imposto dos pais. Isso aqui mudou. Agora é qualquer idade. Pronto, já fiz uma correção aqui. Mas o documento não serve só para isso. Se você quiser prestar um concurso público, se matricular em universidade, vai precisar ter o seu. E se quiser abrir uma conta em banco, fazer compras ou pedir um cartão de crédito, também. Apesar de não ser necessário portar o cartão físico, o CPF é um documento importante, já que seu número é exigido em várias situações, principalmente em operações financeiras. Em 2019, o documento se tornou obrigatório para dependentes de qualquer idade que forem incluídos na declaração do imposto de renda. Então, a partir do CPF, né, o governo ele tem como saber de todas as nossas operações bancárias, tá? E em alguns países do mundo, documentos que são semelhantes ao CPF fazem, inclusive, com que o contribuinte tenha desconto em determinadas operações, faz com que o contribuinte ele em algumas situações pague mais por determinado produto ou serviço, né? Fica tudo lá armazenado nos bancos de dados da Receita Federal.
Então, ou seja, é importante ter CPF. Uma hora ou outra, todo mundo vai ter que tirar, não tem jeito não. Financiamento. O financiamento não oferece diretamente dinheiro como forma de crédito, mas financia a compra de um bem, seja móvel ou imóvel. Por outro lado, via de regra, as taxas de juros são menores do que as do empréstimo, já que o bem financiado é dado como garantia até que a dívida seja quitada. O financiamento é uma forma mais simples de parcelamento, no qual a instituição financeira empresta o dinheiro no valor do bem, vou cortadinho aqui, do bem à vista, mas o comprador paga o valor a prazo acrescido de juros. Nele, o comprador também paga a dívida parcelada. Então, um exemplo disso é o financiamento de carros ou financiamento de imóveis. Eu quero comprar, por exemplo, um apartamento. Eu não tenho o dinheiro todo, eu tenho 30% do valor. Eu vou a um banco, normalmente aqui no Brasil, quem faz o financiamento, quem tem o melhor financiamento, condições de financiamento para a casa própria, é a Caixa Econômica Federal. Eu vou lá, apresento a minha proposta, apresento o imóvel que eu quero, a Caixa vai fazer uma série de análises, né, com relação se eu tenho um CPF limpo, se eu sou um bom pagador, né, se eu tenho dívidas em alguma outra instituição, para poder me conceder o financiamento para comprar aquele apartamento. Então, vamos dizer que o valor, eu quero um apartamento que custe 100 mil reais, eu tenho 30 mil, e aí eu vou financiar os outros 70 mil. Aí o que a Caixa vai fazer? Por exemplo, se for a Caixa, mas pode ser qualquer outro banco, vai pegar aqueles meus 30 mil, vai pagar ao proprietário atual tudo, os 100 mil, e vai cobrar de mim 70 mil reais com juros. E aí, cada negociação vai ter a sua, digamos assim, as suas regras, né, para falar assim mais fácil, de quanto de taxa eu vou pagar, em quantos anos eu vou pagar, de quanto em quanto tempo eu posso fazer algum tipo de negociação, de quanto em quanto tempo eu posso tirar dinheiro do FGTS para pagar ali parte do meu financiamento e por aí vai. Existe financiamento hoje em dia de quase tudo, tá? Mas os mais comuns são de imóveis e de carro. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou falar só mais um, que é rapidinho, que é o câmbio, a operação de troca de moeda de um país para outro. É chamada de câmbio. Por exemplo, você pretende viajar para os Estados Unidos, precisa comprar dólar. Se você for para a Europa, euros. É necessário ir em alguma agência de câmbio ou agente autorizado pelo Banco Central para poder trocar real por dólar ou por euro, por exemplo, tá? Essas operações de câmbio, quando a gente troca o dinheiro, a gente paga também uma taxa, tá? A gente paga uma taxa, que é o IOF, que é um imposto sobre operações financeiras, tem lá uma taxinha. E então, por exemplo, se você tem 100 reais e você vai comprar dólar, você tem que ver quanto é que está o dólar naquele dia e ter mais ou menos a ideia de quanto de dólar você vai ter
E quando você vai na casa de câmbio, né, para trocar o dinheiro, eles têm uma taxa, tem um valor que é obrigatório e tem também o custo lá pelo serviço que eles estão prestando, né? Então, o ideal é fazer a conta ao contrário. Ah, eu quero $200, quanto que eu vou precisar ter em reais para poder pagar os dólares e também todo o custo dessa movimentação financeira. Só para a gente ter uma ideia, o dólar hoje, tá? Ele está batendo R$ 5,44. Então, $1 vale R$ 5,44. O euro, hoje, já baixou um pouquinho. Estava já em quase 7, hoje o euro está R$ 6,39. Ok? Foi engraçado um outro dia que já faz um tempão, né? Porque tem um tempão que eu não pego van, mas eu peguei a van em Curicica, em Madureira. Peguei a van em Madureira e o cara me deu assim umas moedas, né? Aí quando eu olhei, tinha 2 moedas de euro no meio. Uma de 20, uma de 10 cêntimos e outra, eu acho, de 50 cêntimos. Aí eu olhei assim, opa, euro, que bom! Peguei e joguei dentro da bolsa. Ele achou que estava me enrolando, né? Deve ter recebido aquele dinheiro de alguém e estava passando aquele dinheiro como se fosse dinheiro brasileiro. Mas, na verdade, era euro. Pô, estava me dando muito mais do que aquilo que eu precisava, né? Aí, quando eu falei, euro, que bom! Aí ele olhou assim para mim, quer que eu troque? Eu falei, não, de jeito nenhum. Peguei e joguei 60 cêntimos de euro na minha bolsa. Acontece, né? Mas é bom a gente prestar atenção. Naquele dia ali foi quase nada, mas a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque, em teoria, né, o dinheiro estrangeiro, ele não vale, né, assim, na circulação do nosso país. Em teoria, não, né? Ele não vale, mas, enfim, não vou polemizar nesse momento. Agatha está aqui. Alexandre, não. Ana Beatriz Pimenta, não. Ana Clara está aqui. Arthur só está o prata, né? Beatriz, aqui. Bruno, Gabriel, ok. Gustavo, ok, os dois. Helena tá aí. João Gabriel. Juan. Caroline tá aqui. Letícia tá aí. Lucas Garcia tá aqui. Manuela Teixeira. Manuela Baldissara tá aí? Ela estava tentando entrar. Maria Eduarda. Maria Eduarda tá aí? Mariana não. Marlon. Eu tinha visto o Marlon, acho que ele estava tentando entrar. Matheus está aqui. Natália também. Pedro Melo está aqui. Rafael. Rafael está aí. Riquelme. Sérgio.
Sérgio estava tentando conectar o áudio, deve ter caído. Sofia, tá aqui. Tainá. Tainá tá aí? Não vejo, hein? Thalia está aqui. Thalia Cristine, não. Vitor. Não. Yasmin também não. Luiz Felipe está aqui. Pedro Beluzzi também. Olha, aula de religião no último tempo vai dar samba, hein? Se eu fosse vocês, não perdiam. Beijo. Tchau, tchau.